Oi, oi, muito bem-vindos de volta a mais um episódio da Bom Futuro Aviation Experience e o podcast que conecta, não é? A inovação, mobilidade e estilo de vida do setor da aviação executiva. Agora, o nosso assunto vai ser inovação, segurança, tecnologia da aviação. A gente vai explorar como que esses fatores tão importantes, né, estão transformando aeroportos e operações aéreas. Com a gente, um time bastante qualificado, experiente, que estão à frente desse ecossistema aí. Primeiramente, Brigadeiro Carlos Alberto da Conceição, autoridade em segurança e protocolos da aviação. Obrigada pela presença, bem-vindo. Obrigado. A gente também está com o Fernando De Bortoli, do canal Programa Aéreo Por Trás da Aviação, que é especialista em tendências globais do setor. A gente brincou aqui que ele é um doutor aqui também. Bem-vindo, Fernando. Obrigado. E também o seu Laércio Luiz Gampert, que é mecânico de aeronáutica, gestor de manutenção, que vai nos ajudar também a entender como é que a segurança, a eficiência impacta diretamente nessas operações aqui das aeronaves. Bem-vindo, seu Laércio. Obrigada. Obrigado. Olha, para dois aqui é a estreia em podcasts. E eu tô bem animada, espero que vocês também estejam, para a gente conversar um pouquinho. Mas antes da gente falar sobre os nossos temas, eu gostaria que vocês se apresentassem. Eu apresentei muito rapidamente, mas contassem um pouquinho de quem são vocês e como é que vocês atuam nesse ecossistema da aviação executiva. Beleza. Eu vou começar porque se eles falarem o currículo antes vai me esmagar aqui, então deixa eu... Não. Totalmente ao contrário. Só porque ele é o mais jovem, ele tá achando. Eu sou piloto há 23 anos de avião, sou formado em aviação civil, sempre gostei da área, sou produtor audiovisual e criei o Aero Por Trás da Aviação, que é um programa que aproxima a aviação das pessoas, né? Com o objetivo de mostrar a aviação como ela realmente é e o que está por trás de tudo isso que acontece, né? Infelizmente a aviação ela é muito falada na mídia quando algo ruim acontece. Então o meu objetivo com o programa sempre foi mostrar essa parte boa que a gente vê aqui, mas não é, infelizmente, todo mundo que tem acesso, né? Então o Aero Por Trás da Aviação foi criado em 2013, fiquei 8 anos no ar no canal Mais Globosat, fui pro YouTube, hoje com mais de 5 milhões de seguidores na internet. Estou no streaming Pluto TV também, Apple TV e agora no Travel Box Brasil. Só no Instagram são mais de 700 mil seguidores, né? E o Brigadeiro também. Pouca gente. Pouca gente. Pouquinho demais. E a história do Brigadeiro? Boa tarde. É um prazer estar aqui com vocês, né? Estar aqui do lado do Fernando, meu amigo aqui também. Seu Laércio. O Laércio. Então, assim, é um prazer estar aqui com vocês. Eu sou brigadeiro da Força Aérea, da Reserva. Fiquei 38 anos na Força Aérea e depois fui convidado para trabalhar na McLaren Aviation, que é a maior reguladora de sinistro, né, no mundo, e estou há 13 anos na McLaren Aviation, 12 para 13 anos. Né? Há 41 anos eu sou investigador de acidentes aeronáuticos, há 41 anos. Sou a pessoa que mais investigou acidentes aeronáuticos aqui na América do Sul. Então é assim uma experiência interessante, mas ao mesmo tempo muito dolorosa quando a gente tem vítimas, né? Então é uma coisa muito triste. Mas há 41 anos eu faço esse trabalho não só de investigar, como de prevenção. Eu estava falando com o Fernando, eu dou palestras de prevenção desde 1984. Aí quando eu comecei a investigar acidentes aeronáuticos. Então na Força Aérea fui chefe do CENIPA. Antes eu fui comandante do 6º Esquadrão Transporte Aéreo em Brasília, comandei o Serviço Regional de Aviação Civil 5, era o antigo SERAC 5, que era subordinado ao Departamento de Aviação Civil. Então esse trabalho que eu fazia no SERAC 5 eu comandava toda a parte da aviação civil no Rio Grande do Sul, Paraná e Santa Catarina, os 3 estados. Então eu cuidava de tudo, 63 aeroclubes, oficinas, aeroportos, tudo. Era uma ANAC em 3 estados, né? Então comandei esse SERAC. No CENIPA, fui chefe do CENIPA e do presidente do Comitê Nacional de Prevenção de Acidentes Aeronáuticos e da ASOCEA, Assessoria de Segurança Operacional do Controle do Espaço Aéreo. Então tive uma carreira que eu fui muito feliz e continuo trabalhando até hoje com investigação de acidentes, ajudando a
evitar os acidentes aeronáuticos. Né? Que currículo, hein, senhores? Vai ser... Agora você entendeu, Agora né? eu entendi. Não. Isso é o cabelo branco. E vai ser muito interessante a gente ter essa contribuição dessa experiência toda para esse bate-papo. E o Laércio Gampert, que também está há algumas décadas aí de experiência para compartilhar com a gente, né? Conta um pouquinho. Eu já faz alguns dias também, já faz quase 40 anos. Eu estou na área de manutenção, tá? Eu trabalho no Grupo Bom Futuro aí há quase 9 anos, praticamente 9 anos. E atendo o grupo já muito mais que isso. E a gente cuida dessa parte de manutenção. Minha formação é manutenção de aeronave. E cuido hoje, sou gestor no departamento de manutenção da área agrícola e alguma coisa da parte do executivo também, né? E a gente tenta fazer tudo na parte de controle de segurança. Inclusive o Brigadeiro é um dos nossos parceiros aqui, questão de treinamento, palestras para segurança operacional, segurança de oficina, segurança de aeroporto, segurança dos pilotos. Ele já deu várias palestras para nós, é uma pessoa assim, fora do comum. Obrigado. E eu trabalho, o que eu vou te dizer assim, com ênfase muito grande a questão de segurança. Então, eu trabalho com a parte agrícola aí, com quase 21 aeronaves do grupo e agregados, né? E bastante coisa na parte de executivo também aqui. Nossa, pensa, são mais de 20 aeronaves, não é, Brigadeiro? Não é fácil. Não é qualquer tipo de trabalho e nem qualquer profissional que pode lidar com isso, porque isso é diretamente ligado à segurança da aviação executiva, né? Diretamente ligado. Especificamente, essa parte da aviação agrícola é muito sensível, né? Uhum. Então, você precisa, na área dele, a manutenção tem que ser impecável, né? Os profissionais têm que realmente ter a qualificação no equipamento. Sim. Seja um AirTrack, seja um Ipanema, seja um Truss, tem que ter assim, a especialização mesmo. Não pode ser qualquer um. Até porque muitas vezes é dado apoio na fazenda. O avião está na fazenda e vai ser feita uma inspeção de 100 horas. Exatamente. Então você vai mandar uma equipe para a fazenda, essa equipe tem que ser realmente... No caso dele, ele tem a manutenção própria, né? Mas quando você terceiriza, então é preocupante. Sim. Quem é que vai na fazenda fazer Quem é essa equipe, né? Então, qual a qualificação dessa equipe? Então é importantíssimo, né? A gente não, pode falar, A gente tem umas equipes já treinadas, inclusive as bases de operação fora de base, porque todo o serviço feito fora da oficina aqui são serviços fora de base. Uhum. Fora de base regulamentado pela ANAC, inclusive. Exato. Então tem que ter os recursos em cada lugar, tem que ter os recursos na cada fazenda, que você for... É uma estrutura mínima para você fazer, mas a equipe que vai tem que ter treinamento, tem que ter os manuais, tem que ter tudo isso para fazer toda essa manutenção fora de base. E as revisões maiores é feita aqui na unidade da central. A aviação agrícola ela tem uma operação bem diferenciada, né? Então, o avião ele tem que passar por esse, assim como qualquer avião, mas um rigoroso programa de manutenção, porque diferente de qualquer avião desse que a gente está vendo aqui, que ele vai decolar, fazer o seu voo de cruzeiro e pousar, o avião agrícola ele está submetendo a estresses o tempo inteiro. É para isso que ele serve, né? Então, faz a aplicação, faz a saída, faz o balão, volta, ele está o tempo todo nesse tipo de operação. E é uma operação baixa, com alta velocidade, alijando carga o tempo inteiro, né? Então, eles precisam passar por essa manutenção muito minuciosa, com todos os profissionais de todas as pontas muito bem treinados, os mecânicos, os pilotos, todo mundo que está envolvido nisso, porque é uma aviação de mais risco, uma aviação de mais risco comparado com as outras, né? Inclusive o índice de acidentes de aviões agrícolas é maior. Acaba sendo maior, né? Até pegando o gancho aí do meu amigo Fernando, não só essa parte de manutenção, mas os pilotos, como ele falou, a missão que eles executam é de alto risco, porque é o tempo todo a baixa altura, riscos de colisão com obstáculos, pássaros, obstáculos, então tudo isso tem que ter o preparo, fora a fadiga, que o piloto pode estar com fadiga, então é um conjunto, então tudo isso entra na parte de prevenção de acidentes, treinamento para isso, alertar o piloto para ele se conhecer para poder sentir o momento que ele está com fadiga,
no momento que ele tem algum problema, ele tem que parar, falar, olha... Saber então, o limite, porque né? a atividade dele é repetitiva. Sim. Então é fazendo tiro, faz a curva de reversão, que é chamado balão. Então tudo isso tem risco. Os maiores números de acidentes são no balão. Então é uma curva descoordenada, ele faz uma glissada, estola a asa para o outro lado. Então, e ele está a baixa altura, e é direto e vai para o chão. Não tem como, porque ele está a baixa altura. Então tem que ter um treinamento muito bom para o piloto agrícola, a manutenção e assim por diante. Porque é muito perigoso para o ser humano em geral, em qualquer atividade, a atividade repetitiva. Né? Porque a gente se acostuma com aquilo. Vai no automático. E quando entra no automático é o problema. Aí é o perigo. Né? Então por isso tem que ter um treinamento exaustivo para você nunca entrar no automático, apesar da gente ser que nem dirigir um carro, você está fazendo aquilo automaticamente, mas você tem que estar ciente né, do que está acontecendo. Se for só no automático, você começa a pegar confiança demais, e a confiança demais pode te levar a um acidente. E é claro que para a profissão, né, para essa área do piloto, não dá para errar, não dá para ir no automático. A gente fala que enquanto jornalista a gente não pode perder nunca o frio na barriga antes de entrar no ar, sabe? Que é aquela sensação de que realmente você não tem nada sob controle. Agora para o piloto isso é decisivo e pode ser fatal, inclusive. Com certeza. Então é importantíssimo. Agora, quais que são os principais desafios hoje quando a gente fala em relação à segurança operacional, de manutenção nos voos executivos, né, nos voos privados, Brigadeiro? Então, o voo executivo, aí você entra numa outra área. Por exemplo, agora à tarde eu vou falar sobre a síndrome da pressa. Né? Síndrome que é um grande problema na aviação executiva. Você deixa de cumprir, fazer alguns cheques por conta da coisa ser rápida. Precisamos decolar rapidamente. Não, ele tem que... O piloto, ele é o responsável. Ele tem que tirar o break para essa pressa e tem que fazer a sua inspeção externa, sua inspeção interna, leitura de checklist, seguir tudo e desconectar dessa pressão que ele leva. Então isso é muito importante. Eu vou falar agora à tarde com os pilotos sobre isso. Né? Então a aviação executiva ela é específica, né? Então o piloto está ali em contato direto com o proprietário, então ele não tem diferente da aviação comercial, tem um setor que cuida dos pilotos todos, tudo, então tudo isso é preocupante. E é uma carga de responsabilidade. Exato, muito grande, porque ele está, muitas vezes, o principal é que ele está a vida dele ali dentro e de outras pessoas. Então, né? E é muito importante a gente até passar a mensagem para os pilotos terem esse tempo deles, né, para fazer a operação normal, independente da pressa externa. Né? A gente costuma dizer que o piloto que ele está na operação, ele tem que pensar naquilo. Ele não vai pensar na reunião. Dissocia de tudo e foco. E a gente tem que conscientizar também os proprietários de deixar a decisão na mão dos pilotos. Se o piloto falar não dá ou aguarda, não dá ou aguarda, não vai. Não, tem que ir porque eu comprei um avião de 50 milhões de dólares, tem que ir. Né? Então, esse é fundamental que ele falou. É a conscientização do dono, proprietário. É que nem numa aviação comercial, quem tem que ter saber de tudo é o presidente da empresa. Então ele tem que fazer parte disso para poder a coisa funcionar. E é interessante que a gente está falando desde ontem, né? Os pilotos da Bom Futuro estão passando por treinamentos aqui. E novos equipamentos. Esse terminal aqui, que é uma referência, inclusive, para todo o país, também foi feito justamente nos pilotos. Para que eles tenham esse tempo, esse espaço de bem-estar, de descanso, de planejamento. Então, isso é fundamental, né? E do ponto de vista da manutenção, Laércio, também, o que diferencia esse cuidado das aeronaves executivas? A Bom Futuro ela não mede esforços em questão de treinamento. Exato. Hoje, tanto de manutenção quanto de operação, a gente investe muito, porque a gente tem vários cursos homologados no país. Sempre eu tenho gente da minha equipe, da parte de manutenção, sempre em treinamento, tanto aqui como fora do país. Os pilotos daqui da empresa, tanto executivo quanto agrícolas, todo ano passam por treinamento, simulador. Então assim, a gente não mede esforço, a gente investe alto em treinamento de segurança principalmente. E essa manutenção preditiva é fundamental, né? A aviação toda ela é
preventiva, né? Jamais corretiva, né? Sim. Não tem como, né, gente? Não dá, é o que eu falei, não dá pra voltar. Não é que nem pra- carro que você vai trocar o pneu quando já tá estourando, né? andando. E olha que ele falou um aspecto importantíssimo: simulador. Simulador é onde os pilotos vão estar treinando emergências, as mais variadas. Situações que no dia a dia ele não vai ver, né? Não vai. E aí a tecnologia é uma aliada não, pra é isso, né? importantíssimo para ele ter esse treinamento, porque muitas vezes isso é um investimento, que às vezes o treinamento é no exterior, então tem custo isso. Então tem pessoas que não querem investir nisso. É importantíssimo isso. A gente recebe pessoas de outras empresas, que vêm de outras empresas, e eles ficam até apavorados com quanto a gente aqui investe nisso. em segurança e em treinamento. Porque outros lugares nem sempre é assim, Exato. entendeu? O empresário, ele tem que pensar nisso. Faz parte da segurança dele mesmo próprio E da família. e da família dele. São vidas, Entendeu? né? Vidas. Nesse caso, então, a tecnologia ajuda muito, né? Com essa certeza. questão dos simuladores. Não só o simulador, mas muitas coisas envolvidas na aviação, até os processos todos envolvidos na aviação, né? Antes só de entrar nessa parte, eu queria só colocar um parênteses da questão da pressa que a gente estava falando, né? Eu estou envolvido num projeto de transporte de órgãos utilizando aeronaves executivas, e a gente até oferece um curso gratuito para o piloto se conscientizar que ele tem que fazer a operação dele, independente do que, para onde ele está transportando. Por que eu digo isso? Porque um piloto de aviação executiva, que está acostumado a voar com o patrão, com diretores da empresa, enfim, ele vai fazer o voo normal. Quando ele tem um coração a bordo, que tem um tempo limite, né, para ser implantado no Isso é receptor, importantíssimo. quando ele tem algum outro órgão, ele pode ter aquela síndrome do herói, falar, não, eu vou chegar porque eu tenho que Sim, entregar o coração. Isso pode ser perigoso. Muito. Muito. Então, quando é um piloto da Força Aérea que já está acostumado com missões, ele sabe separar uma coisa da outra. Então, é importante essa conscientização da não pressa, independente do que você está transportando. Eu tenho um coração a bordo e uma equipe médica. Não interessa. A sua operação ela vai ser a mesma. Vai ser igual. Mas o aeroporto de destino está fechado. Ok. É melhor, infelizmente, perder um coração e talvez até a pessoa ali, do que aquele avião sofrer um acidente, né? E aí a equipe médica, o coração, e aí vai tudo de uma vez, né? Então não pode o piloto, o tripulante, levar em consideração a carga que ele está a bordo. Ele tem que se envolver com o que está ali. Se envolver. O envolvimento assim, dele é na psicologicamente. operação. Ponto final. É isso Ontem aí. a gente teve um bate-papo Isso é aqui com importante. três pilotos da Bom Futuro, o Luiz, o Hugo e o Antônio, os comandantes. E o comandante Hugo, inclusive, deu um depoimento de que transportou um coração. Eles também fizeram transportes de doações para o Rio Grande do Sul nas enchentes. O Luiz, que teve também uma história que transportou o corpo de um colaborador. Então, quer dizer, são questões que podem mexer com o emocional. Sem São dúvida. essas Né? missões. É o que o Fernando abordou e o que você falou também. Exatamente. E eu acho que é aí que a tecnologia ajuda. Porque sempre o problema na equação acaba sendo o ser humano, o fator humano, né? Então, grande parte dos acidentes aéreos acabam acontecendo por fator humano, e quando você coloca a tecnologia para diminuir a carga de trabalho do piloto, ou para aumentar o treinamento, melhorar o treinamento, ou melhorar a sua consciência situacional, tudo é muito benéfico. Então, por que hoje nós temos em aviões comerciais, por exemplo, 2 tripulantes na cabine, e 50, 60 anos atrás a gente tinha 5 tripulantes na cabine, né? Porque teve um avanço de tecnologia permitindo que 2 tripulantes fossem capazes de conduzir aquela operação. Assim como motores. Por que hoje você pode cruzar um oceano com um avião só com 2 motores? Antigamente era necessário 4 motores. Questão de redundância, hoje os motores eles são muito seguros, praticamente não param, se não tiver nenhuma intervenção humana, uma falha de operação ali, os motores não vão parar. Então você tem certificações para cruzar um oceano com um avião, um oceano Pacífico eu estou falando, então, né? Com um avião com 2 A motores. gente quando pensa, nós leigos, quando pensamos, gente, um avião está cruzando o oceano. Pacífico. Como é possível? Meio planeta, isso? né? E agora com 2 motores. Então, tudo isso é por conta do avanço da aviação. Então, só que uma coisa importante que a gente tem que falar sobre a aviação, a tecnologia ela é implantada nas aeronaves para voar muito depois de determinadas áreas. Por quê? Porque na aviação você tem que ser 100% de certeza.
Você não pode implantar uma tecnologia nova num avião sem passar por um processo rigoroso de certificação e saber que aquilo vai funcionar. Diferente de você comprar um celular, deu pau no celular, você troca. No meio da né? operação, tudo acabou, bem, né? Então, porque algumas tecnologias foram até criadas para a aviação, outras tecnologias que vieram de outras áreas demoram um pouco mais para entrar, porque isso tem que ser certificado para ter certeza. Né? E Laércio, durante todos esses anos aí, né, de avanço tecnológico, como que essa tecnologia, como é que esse avanço ajudou no trabalho da manutenção, por exemplo? Hoje eu tenho um controle de manutenção praticamente digital, né? Hoje, inclusive tem aviões nossos sendo implantado um sistema de monitoramento de motores em tempo real. Hoje é um sistema novo da Pratt & Whitney, é o sistema FAST, que eu estou implantando em 4 aeronaves nossas de início, que futuramente talvez vá em todas, mas esses 4 são os primeiros 4 aviões agrícolas no mundo a ser implantado. É um sistema novo. Inclusive vai ter um treinamento aqui sobre instalação desse equipamento com Pratt & Whitney, fabricante da aeronave, um monte de coisa que vai ter daqui uns dias aqui, justamente porque isso vai fornecer dados para a gente que você tem um controle de operação simultâneo. Você tem mais como identificar um problema no avião, porque você vê o funcionamento em tempo real. Basicamente, vou fazer uma analogia aqui, obviamente que não está à altura, mas é basicamente, por exemplo, como uma máquina agrícola. Exatamente. Que hoje você tem ali, antes dela operar, ou enquanto ela está operando, você consegue já ver, né, identificar quais são os pontos de melhoria, de manutenção, enfim. Basicamente é o que está acontecendo com a aviação. Exatamente. Hoje nós temos os equipamentos, todos os equipamentos de GPS instalados aqui no grupo. Hoje a gente tem uma telemetria em tempo real aqui no escritório. Vocês conseguem saber tudo o que está acontecendo. Por quê? Porque todas as fazendas hoje já estão cobertas por sistema de internet e a gente tem uma visão em tempo real da aplicação da aeronave. Então tem muitos dados ali fornecidos que antigamente não tinha isso. Os velhos aqui, né? Cara, eu conheci a aplicação na época do bandeirinha. Na época que você ia... ficava ali na frente do avião. Tudo era muito analógico, né? Não era nem analógico. Era humano mesmo. Era físico mesmo, não era analógico. O bandeirinha, ele ficava no final da plantação com uma bandeira. Literalmente com uma bandeira. Para o piloto visualizar e pulverizar e nessa área. Gente, aí o bandeirinha saiu da outra área, aí voltava o avião pulverizando. Hoje como é que é? Hoje é sistema de satélite. Hoje não tem bandeirinha. Tem GPS. É incrível, né? Mas já estão vindo aeronaves não tripuladas. Mas olha só, com toda essa certificação que o Fernando falou, nova tecnologia, mesmo assim, com certificação, nós temos ocorrências com problemas de tecnologia. Então, por mais certificado que seja, está sujeito a ter um acidente. Está sujeito a falha. Agora, então, está sujeito a falha. Então, por exemplo, até um piloto, o cuidado que um piloto agrícola tem que ter no momento que ele está fazendo a pulverização, ele tem um DGPS para fazer um check cruzado. E muitas vezes ele vai querer mexer, só que ele está a baixa altura e ele entra voando. Então isso aí eu já investiguei vários assim. Então quer dizer... Então, ela ajuda, mas tem que ter o devido cuidado. Ela pode trazer uma ideia de quem está operando que aquele negócio é indestrutível, que ele tem toda a tecnologia. Né? É infalível, né? Infalível. Exato. E aí é um problema. Novos aviões que foram lançados, né, e tiveram acidentes matando todo mundo. Não vou abordar aqui, mas... E a gente percebe que esses treinamentos e essa capacitação, então ela tem que ir evoluindo junto com essa tecnologia, né? Para que acompanhe essas novas necessidades. Mas muito, inclusive nessa área é fazer a prevenção. Quando eu vou fazer a palestra, bater o papo com os pilotos agrícolas, eu alerto sobre isso. Ou seja, ele vai pensar, porque a prevenção, é o que eu falo sempre, prevenção é pregação, não tem outra fórmula. É pregação e dia a dia, não tem outra forma. Pregação é isso, não tem antídoto. Te dá uma injeção de... E não vai mais acontecer, não é por aí. Então é pregação e dia a dia. Se não for assim, não tem como. Então você tem que estar elevando a percepção dos pilotos o tempo todo.
Eu queria falar... alertando. É um trabalho constante. né? Constante, Eu queria falar um pouquinho aqui do terminal. Como é que uma estrutura como essa impacta também na questão da segurança, começando pelo Laércio, que já está aqui trabalhando há anos no hangar aqui do lado, né? E agora com essa nova estrutura. O que isso diferencia na questão da segurança, da tecnologia, para os pilotos e para os gestores como o senhor? Isso aqui é uma inovação dentro do grupo, que ainda está começando, isso aqui está engateando, isso aqui é uma proposta de melhorias futuras também, né? Imagino que está por vir, né, minha gente? Você começou assim, a né? gente Começou assim. A gente já tem que pensar lá na frente, né? Porque tudo é uma inovação, isso aí vai gerar um impacto muito grande, né? Na aviação executiva aqui no Mato Grosso e no Centro-Oeste, na região norte aqui, né? Por quê? Porque é um ponto estratégico. Hoje o aeroporto aqui é um ponto estratégico, onde a demanda de aviação agrícola, de aviação executiva, na verdade, está aumentando cada vez mais. Verdade. Né? E para isso a gente também está investindo alto em questão de treinamento, de pessoal, de tudo, gente, para tudo isso, né? Faz muita diferença, brigadeiro? Faz. É importante. Um terminal como esse, que vai receber várias aeronaves de 30 milhões de dólares, aeronaves de alto valor e ou de pequenas, não tem problema. Aeronaves, né? Vai receber aeronaves, helicópteros, então tem que ter muito cuidado no recebimento dessas aeronaves, na movimentação dessas aeronaves. É a parte toda eu chamo o ground handling, né? Toda essa operação que envolve essa área operacional aqui em frente. É importantíssima, não só isso, como pássaros, como foco atrativo de aves, que pode gerar mais pássaros, e isso é um risco para a aviação. O impacto de uma ave num avião, dependendo da velocidade, o impacto são de toneladas, né? Então nós temos várias situações que nós temos que pensar em termos de prevenção, treinamento, como eu falei com ele, esse treinamento para as pessoas que vão receber, as pessoas que vão movimentar a aeronave. É o risco de uma aeronave estar movimentando uma aeronave de 30 milhões de dólares e bater com uma ponta da asa num outro avião. Pois é. Então Exatamente. isso tudo é um custo elevado, e quando se fala em custo, não é só o custo direto ali que aconteceu da asa. É o custo indireto, que você indisponibiliza um avião. Fica parado. Fica tudo parado, né? Então você tem que agir na área toda, pensar como um todo, né? Eu estou vendo gado ali, né? Então o gado está do lado da pista. Então tem que tomar muito cuidado. Tem a cerca protetora para que o gado isso não aí passe. É um cuidado É uma constante. preocupação, Então né? é um cuidado constante, é bonito tudo, mas é um cuidado constante que a gente tem com A isso. cerca Tem que ter, né? a cerca, tem que ter todo esse Sim, cuidado. ainda mais em regiões como Mato Grosso, que a gente sabe que tem uma, né, Eu acabei de investigar biomas diferentes. Acabei de investigar um que pousou numa pista e colidiu com um bezerro. Às vezes então, animais silvestres exato, também que estão ali nas imediações, sim, né? Tem que pensar tudo isso em termos de prevenção. Né? Então aqui está muito bem estruturado, né? com Lembrar cerca, que começou com uma pista, né, gente? Exato. Uma pista anos atrás, isso aqui, despretensiosa, e hoje é esse na verdade, aeroporto foi feito para uso particular, isso aqui, né? A ideia era para uso próprio, só para a empresa. Aí, como a necessidade foi aumentando e a localização também é muito boa, aí acabou abrindo para o público e nisso que Um dá. terminal desse é muito importante para os tripulantes também, né? Porque eles precisam ter o tempo fora da aeronave. Então, existe, claro, as horas regulamentares, então eles têm um limite de horas, de tanto de jornada quanto de voo, para operar, e eles precisam ter um espaço para poder sair daquilo, relaxar, pensar em outra coisa, descansar, fazer o seu planejamento com estrutura. Então, ao mesmo tempo que você tem o espaço para o empresário usar como uma espécie de um coworking, ou seja, isso aqui esse aeroporto vira um ponto de encontro, né, para a realização de negócios, né? Tem toda a parte do tripulante que ele precisa ter o tempo dele, porque quanto mais descansado, quanto mais focado ele tiver depois na operação,
melhor. Então, menos risco, mais segurança. Com certeza. Com certeza. Então, só o fato da gente estar na sala dos pilotos ali, a gente já se sente em É, casa. bem. Gente, como piloto tem tem que se cadeiras sentir. massageadoras, Né? tem Não, cinema, sim. sala de Vou falar, jogos, Eu já conversei com um academia. piloto aqui e Isso falou, aqui acho que eu vou é espetáculo. cancelar o meu aluguel, eu vou vir morar aqui. Eu disse o seguinte Boa. pros pilotos Não é? de ontem, eu tô preocupado com as esposas. Que aí vão falar, cadê meu marido? Tá aqui, não aqui. sai mais. Não, mas, alguém aqui vai achar. mas isso foi uma preocupação Espetáculo. foi uma preocupação da própria diretoria, tá? Eles sempre foram pensaram muito na questão de conforto dos pilotos. Isso eles pensam até hoje, assim, todos os pilotos que tenham um bom conforto aqui. E pessoal que vem de fora vai ficar aqui e permanecer por um tempo aqui, eles vão ter que ter conforto, até igual o Fernando falou, questão de descanso, tudo. Então isso foi uma coisa pensada desde o início. Inclusive tem proposta aqui do projeto Think para ter quartos, entendeu? Para ter para descanso. Dormitórios, né? Mas Não, por enquanto não foi projeto feito, mas é um futuro, projeto de futuro. E como o Laércio falou, eu sou testemunho disso, a preocupação com a parte de prevenção deles, em todos os aspectos, em todas as áreas, né? Inclusive Se aqui todas do as empresas terminal, fossem assim, né? Não, eu falo, é difícil. É você porque o encontrar. acidente aéreo ele Difícil. acontece por uma sucessão de erros, né? São fatores contribuintes. Então, só o fato do cara estar, por exemplo, em um local que não é confortável e deu um pouco de fadiga ou ele ficou com um pouco de dor nas costas, pode ser um primeiro fator contribuinte Exato. de alguma coisa que vai acontecer depois. A gente acompanha, né, nessas Não. histórias. Aliás, o Brigadeiro investigou muitos acidentes aéreos, infelizmente, né? Mas tem essa experiência também. O senhor podia contar alguma história pra gente? Não, alguma lembrança? Um acidente emblemático aqui no Brasil que eu investiguei foi o TAN 402. Foi em 1996, em São Paulo, Fokker 100, e que caiu lá no meio da rua, destruindo mais de 20 casas. Sobre as casas, Sobre né? as casas, tudo. Foi 1 ano e meio de investigação, uma equipe de mais de 40 pessoas. E a gente Né? marca isso. É. Eu me lembro desse acidente, eu assistindo na TV. É impressionante. Não, né? e assim, ele foi um divisor d'águas em termos de investigação, tudo, tem várias coisas. Eu dou palestra sobre esse acidente até hoje. Ele é riquíssimo em prevenção, Os acidentes, obviamente, para além da questão trágica, eles trazem também essa carga, não é? Do que precisa mudar, do que precisa mudar na prevenção, na operação. Todos eles. A aviação ela fica mais segura a cada dia. A cada acidente você... Infelizmente. Exatamente. É isso, mas... E assim, infelizmente, a vida como um todo, desde que começaram as primeiras civilizações, é um aprendizado constante que pessoas, infelizmente, vão perder as suas vidas e outras pessoas vão investigar o porquê para melhorar. Para que tantas outras sejam salvas, Exato. Né? Então, ou que se evite exatamente. novas os aviões da maneira que a gente tem hoje, as operações como a gente tem hoje, são muito diferentes né, do que era em 1996. Sim. Porque alguns eventos trágicos, infelizmente, aconteceram e ajudaram nessa evolução. Hoje é muito mais seguro você voar do que você tá na estrada, tá numa rodovia, rodovia, não né? tenho dúvida. A gente sabe, às vezes, sabemos disso, Porque né? eu, quando vou investigar, eu vou até um aeroporto, por exemplo, Cuiabá, e depois eu tenho que pegar um carro aqui em Cuiabá, como uma semana que vem que eu vou, para Primavera do Leste. Pro interior. Então, eu tenho que pegar o carro. Já pega um avião meu aqui. Meu risco é daqui para lá, não é o voo. O piloto, ele tem mais medo de dirigir. Sem dúvida. Não é verdade? Sem dúvida. Laércio, eu queria também que você contasse uma história alguma que você se lembra, algum fato que marcou a sua carreira aí durante esses anos todos. Eu já participei de tantos. Um que marcou. Na verdade, eu tive um acidente, né? É mesmo? No começo da minha carreira, eu tive um acidente de avião. O senhor é piloto também, né? Não, foi piloto? Como é? Eu iniciei a carreira como queria ser piloto e tal, acabei não seguindo a profissão. Mas a minha formação ficou em manutenção, né, de aeronave. Só que eu comecei como ajudante de pista. O Fernando sabe como é que funciona isso aí, né? Antigamente não tinha muito controle, a gente ia junto da aeronave e tudo, e eu tive um acidente. Em 1989, tivemos um acidente com o Ipanema e a gente caiu com 3 dentro da cabine, do Ipanema. Pequeno detalhe. Então assim, fora do controle. A agrícola é para um. É para um. Às vezes eu vou investigar em 3. Olha o tamanho da cagada. Começou aí, a investigação. Eu como guri,
magrinho, atrás de um banco, de um Ipanema, você sabe como é que funciona. Aí o proprietário da fazenda é o piloto. Esse avião perdeu potência e acabamos caindo no meio de uma mata. Nossa, mas foi um livramento. Perto da cidade. Graças a Deus estou aqui ainda, né? Nossa. Mas não era para estar. Entendeu? Assim, isso mesmo. Foi uma parte de trás. A partir desse momento, sabe, eu fiquei meio complicado, assim, na época eu não queria mais nem ver um avião na frente, Sim. né? Aí foi melhorando. Mas essa experiência, esse trauma trouxe essa consciência da segurança. Exatamente. E aí o senhor foi para essa área, né? A consciência de segurança, a gente vem melhorando a cada dia. Cada acontecimento, ela gera uma, como é que fala? Uma jurisprudência, né? De questão de segurança. Porque em cada acidente existe, aconteceu um acidente, aquele acidente, aquilo lá gerou um boletim, alguma coisa para modificar, para melhorar a segurança dos próprios. Sim. Uma prevenção. O serviço deles era uma prevenção futura. O CENIP ele não investiga com o objetivo de punir, mas sim de prevenir. A investigação de punição é por parte da polícia. Aí é polícia civil. Todo acidente você tem duas investigações, né? Duas investigações. Uma do CENIPA para fins de prevenção e a jurídica que é para apurar as responsabilidades. As responsabilidades, quem de fato vai ser responsabilizado. E você, Fernando, alguma história marcante ou algumas? Olha, eu não, em relação a acidentes assim, não. Eu passei por pequenas panes, né? Mas tudo simples e fácil de resolver. Mas algo que te marcou, assim, de repente, na aviação mesmo? Na aviação, eu já fiz muita coisa no Aero por Trás da Aviação. Me marcou muito alguns voos que eu fiz na Força Aérea pela experiência que eu tive. Eu voei na Esquadrilha da Fumaça, então é muito interessante o quanto que aquilo é treinado, né? O quanto que aquilo é marcado, é perfeito. É um treinamento constante. E você não tem improviso. Então, quando você vê, já fiz muito voo de acrobacia, quando você vê acrobacia num show aéreo, por exemplo, parece que o piloto está inventando aquilo na hora. E não é assim. Vamos improvisar aqui. Não, é tudo perfeitinho. Inclusive, a coisa mais engraçada é você ir num campeonato de acrobacia, que você vê um monte de piloto em pé no chão, de olho fechado, fazendo os movimentos, um monte de coisa, dando cambalhota sozinho. É porque já ele é marcado memorizando exatamente aquilo que ele vai fazer no voo. É o voo mental. É o voo mental, né? É exatamente. voo mental, se chama. É praticamente um voo sincronizado, é como se fosse um nado sincronizado, só que no céu. Pro público fica lindo, mas pro piloto e é uma pressão. E eu sempre digo constante. que assim, não é para quem tá lá voando de passageiro, por exemplo, eu já fiz acrobacia tanto como piloto quanto de passageiro. Não é confortável, não é agradável, é bonito ver de fora. Isso. É que nem na Esquadrilha da Fumaça. Gente, é lindo, mas lá dentro não é nada lindo. Eu acho coisa de louco. Muita acrobacia, mas isso é coisa de doido, entendeu? Eu acho lindo, mas jamais. Eu não tive a oportunidade de voar na Esquadrilha, mas eu já fiz um voo com avião de acrobacia. Não gostei nada. Não é confortável, não é confortável. Pode ser até confortável para o piloto, que ele está preparado, né? Mas o que vai acontecer, né? Sim. Mas quem está do lado... E pra gente já encaminhando para o encerramento, nosso bate-papo tá tão bom, né? Que eu acho que a gente ficaria aqui a tarde inteira. Voando por Mato Grosso, que eu sou suspeita de falar, Mato Grosso com esses biomas maravilhosos. Eu voei e tive a oportunidade já sobre o Pantanal. Nossa, e que bonita que demais, é, né? Pantanal Que espetáculo que é. Espetáculo. Vocês têm algum registro aqui de Mato Grosso Sim. ou do Brasil que seja, que ficou marcado aí? Sim, eu já trouxe avião de Manaus para São Paulo, né? E passei pelo Mato Grosso. Avião de pequeno porte, lento. Se é jato, você nem percebe. Mas quando você tá com um avião lento e baixo, você vê o quanto esse estado é grande, o quanto ele é agrícola. É bonito demais. Plano e não acaba. Não acaba. Então eu lembro quando a gente estava cruzando o estado, passou ali de Rondônia, do estado de Rondônia, entrou no Mato Grosso. Vambora. E 3 horas voando, você olha pra baixo, fazenda. Vai não acabar nunca aquilo. E aquela paisagem igual de plantação, bonito, né? É muito bonito. Às vezes você tem sorte de ver até a fauna, né? Exatamente. De conseguir ver uma onça correndo, um pouco do mato. E quando você começa a ir mais pro sul, que pega a parte do Pantanal, que é aquele bioma espetacular, incrível, já fui algumas vezes para lá.
Aí, né, no caso desse voo que eu tô falando, eu vim com um avião anfíbio, então eu pousei em alguns espetáculo. rios Ai, do Pantanal. eu Eu lembro muito bem de eu ter passado, não cheguei a pousar, mas dei aquela triscadinha na água, num rio onde estavam cruzando gados nesse rio. Então eu via só as cabecinhas pra fora, assim. Então é espetacular. E recentemente eu fiz um voo com a Força Aérea Brasileira e com o Exército lá em Corumbá, que fica no Pantanal. Lindo também, Pantanal, Sul-Mato Grossense. Sul-Mato Grossense. E quando, infelizmente, eu fui por conta das queimadas do ano passado, Verdade. que estavam feias lá, e aí eu fui acompanhar a Força Aérea no combate a incêndio e o Exército também, que eles estavam com o helicóptero lá para transportar os brigadistas. A aviação também tem essa função importantíssima, né? Bom, se a gente for falar do que é aí aviação Para, aí, né? vamos até meia-noite. Ainda mais com esses três, que são E aí é entusiastas interessante, e defensores. uma coisa quando você fala dessa operação de combate a incêndio, o avião da Força Aérea, no caso o KC-390, por exemplo, ou aviões agrícolas que são utilizados para esse fim também, eles não estão lá com o intuito de apagar o fogo, eles estão com o intuito de controlar o fogo, deixar que ele se alastre. Quem está combatendo o incêndio são os brigadistas lá em solo. embaixo. E aí eu fui com o helicóptero do Exército a retirar os brigadistas no final do dia, né? Não me lembro quantos, acho que eram uns 11, 15 brigadistas que subiram no helicóptero com aquele cheiro de fuligem, todos sujos, né? Mas passando o dia lá, combatendo aquele incêndio, a gente sobrevoando um Pantanal com aquele cheiro de queimada, né? Tudo marrom embaixo. Mas eu achei muito impressionante quando a gente decolou de Corumbá, porque quando você olha no mapa, você vê que Corumbá está no meio do nada, né? Não tem nada em volta. Mas quando a gente decola de helicóptero lá e olha realmente aonde que a gente está, fala, cara, não tem nada, é só o Pantanal. É só o Pantanal. Né? E é uma paisagem muito bonita quando não tem um incêndio. Então foi uma experiência bem legal. Ali é uma região belíssima, né? E uma paisagem que o senhor, assim, não esquece. Não, eu vou o Brasil todo. São incontáveis, né? Que eu vou em Búfalo, Hércules, então eu voava muito na Amazônia, aqui, no Pantanal, tudo. A Amazônia também deve ser uma imensidão, muito né? lindo. Cruza a Amazônia com um avião pequeno por 3 horas. São vários lugares lindos aí no Brasil, né? Mas assim, de Pantanal, dos últimos foi uma investigação que eu fui. Sempre uma investigação. Caiu no Pantanal e água até aqui. Nossa. E aí o senhor encarou. Não, lá. aí tem que encarar a retirada. Tem que retirar. Nossa, eu imagino o trabalho que deve ser né? a logística, toda né? essa parte logística é muito complicada. É interessante quando você voa numa região como a Amazônia, que é floresta, é aquelas árvores imensas, né? Você vê a copa das árvores e sabe que tem mais 50 ou 100 metros para baixo, né? E você ficou voando aquilo num avião de pequeno porte, você fala, cara, se esse avião cair aqui, desaparece. Desaparece. Mas desaparece mesmo. Eu me lembro. Tem inclusive, né, na Amazônia venezuelana, aquele acidente em que inclusive as crianças sobreviveram, que aquilo fantástico, é fantástico, né? E uma paisagem que o Laércio se lembra e que gosta muito. Mato Grosso? Eu sou suspeito de falar, né? Eu tenho aqui do lado nosso aqui, tem uma formação muito bonita, né? Chapada dos Guimarães. É verdade. Aqueles paredões. Voei bastante. Muito lindo. Mas eu tenho uma lembrança muito grande. Eu fiz eu fui recuperar um avião que caiu no Chile e eu fiquei praticamente 7 meses restaurando um avião para a própria Air Tractor que caiu lá. É um avião 802 igual esse combate incêndio que está aqui. Era um avião particular que foi alugado para o Chile para poder apagar incêndio lá. E esse avião acabou caindo lá no zero. O avião tinha 150 horas. Nossa. E a fábrica fui pela empresa, pela fábrica, para fazer o restauro desse avião. E a gente trouxe ele para o Brasil voando. Que legal. Era um biplace. Imagina a dificuldade de fazer isso. E a minha travessia sobre as Cordilheiras dos Andes. As Cordilheiras, nossa. Foi assim uma coisa que me marcou e não esqueço jamais. Assim, eu imagino. Porque a gente estava a 15 mil pés no limite de oxigênio e olhava para cima e ainda tinha morro muito grande. Meu Deus, ainda, né? A gente olhando ali do chão, a gente já fica impactado com a cordilheira e imagina do céu. Que experiência. Não, muito boa. Incrível. A menos 30 graus. A menos 30 graus de temperatura. Nossa.
O Inesquecível. cockpit de um avião é o melhor escritório que tem no mundo. Eu imagino. Olha, Nada substitui. gente, muito obrigada pelo bate-papo. Que gostoso saber um pouco mais, entender um pouco mais sobre segurança, tecnologia, manutenção, o quanto isso impacta, né, na nossa vida, na vida dos passageiros, da tripulação e como o Brasil, né, precisa da aviação executiva e como Sem que dúvida. isso tem evoluído cada vez mais. O Fernando? Brasil, só para concluir o que Claro, você está à falando, um vontade. gancho, o Brasil é um país com mais de 5.500 municípios, onde 150 aeroportos são para aviação regular. Aham. O resto, se não tiver aviação executiva, Não aviação anda. geral, Não vai. o Brasil para. Exato. Tanto é que a gente Fica está falando... isolado, né? Algumas regiões ficariam A gente está isoladas. falando de mais ou menos 500 aeronaves comerciais e 15 mil aeronaves da aviação geral. Então, ela é extremamente necessária para rodar o país. E Senão o país para. eu acho, inclusive, que esse modelo aqui, esse projeto deve ser copiado aí por outras regiões do dúvida, Brasil, sem né? dúvida. Porque precisa realmente. Muito. E a agrícola, segunda maior do mundo. Gente, é muita coisa acontecendo aqui em Mato Grosso. Fernando, muito obrigada. Eu que agradeço, Prazer Marina. te conhecer. Obrigado, Como é que o prazer. pessoal te encontra nas redes sociais, no seu canal? Se colocar aviação no YouTube, já é o primeiro que vai aparecer, mas mais fácil, Aero por Trás da Aviação é o nome do programa, em qualquer lugar que você colocar ali vai achar. Vencedor do Prêmio Best, tá? Vencedor, exatamente. Apenas. Só isso. Só isso, Estamos né? de novo, hein? Então, ó, vote Só lá. isso. É verdade, a votação tá rolando, Tá inclusive, rolando, né? sim. Boa. Já tem meu voto. Já tem nosso voto, né? Brigadeiro, Obrigado. muito obrigada, Eu que viu? agradeço. Um prazer. Um prazer enorme. Obrigada por dividir toda essa experiência aí. Não, eu que agradeço. Encantador, é um prazer realmente. estar aqui com vocês. Né, eu não sou muito informático, né? Mas eu tenho um Instagram, né? Diga pra gente qual que é. Carlos Conceição 363. Carlos Conceição 363. É isso, E é meu Laércio, Instagram. muito obrigada também Obrigado, pela foi um prazer presença. estar aqui com vocês. Prazer foi nosso dividir toda essa experiência sua. Gente, espero que vocês tenham gostado. Muito. Adorei. Muito obrigado. Aqui tem papo até amanhã. Tem. Do lado dessa fera aqui, Pô, é um essa orgulho fera, eu tô bem. meu, assim, uma honra minha estar aqui. Se eu deixasse Prazer. eles conversando aqui, iam conversar pro resto. Esse é o da problema tarde. de aviador, Esse é o problema. eles não param de falar de avião. Para de falar de avião. E até quem não conhece, como eu, por exemplo, fica aqui ouvindo, entendeu? Ó, Porque papo de aviador só tem começo, né? Não tem, né? Exatamente. Muito obrigada, viu? Valeu. Até uma Obrigado. próxima. E vocês também, obrigada por acompanhar essa jornada de tecnologia, de segurança da aviação executiva nesse dia que está sendo um marco. Na verdade, esse fim de semana que está sendo um marco aí para a aviação executiva, não só de Mato Grosso, mas de todo o Brasil, falando sobre a inauguração do terminal novo, o terminal da Bom Futuro. A gente vai continuar o nosso bate-papo ao vivo, né? Tem mais gente para participar? Isso. Obrigada pela participação de vocês. Já a gente vai estar ao vivo com o comandante Costa, que também vai falar um pouco da experiência aí nos céus do nosso Brasil. A gente volta daqui a pouquinho.